Bate-papo. No bate-papo, nós recebemos aqui na bancada o Rafael Spengler, secretário da Fazenda de Lajeado, para fazer o balanço. Moisés, tu só errou ali um ano, sabe por quê? Lá na abertura, lá na manchete. Um ano e um dia. Porque é um ano e um dia que o secretário está à frente desta pasta e a gente quer entender um pouquinho mais o que foi feito, os desafios, as atividades. Secretário, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Rádio Independente, também prazer estar aqui no programa de vocês. Esse um ano foi um ano bem desafiador, como não poderia deixar de ser, né? A primeira vez que eu estou ocupando um cargo na administração pública e logo uma secretaria bem complicadinha, né? Fazenda, elas, tipicamente as pessoas têm dificuldade de entender até o que a Fazenda faz, né? O que faz a Fazenda? O que faz a Fazenda? A Fazenda, ela tem duas pontas, a ponta do recolhimento de impostos, IPTU, ITBI, todos os tributos, a administração desses impostos e o fornecimento dos recursos às outras secretarias de acordo com as necessidades do município e as aspirações aí da administração, do prefeito, da vice. Então, elas trabalham nas duas pontas, como tanto arrecadando e vendo se a arrecadação está correta e também municiando as demais pastas, as demais secretarias, dando assistência, no jargão futebolístico, inclusive, para eles fazerem os gols. Qual é o valor que corresponde à arrecadação do município no último ano, em 2022? Em 2022, a arrecadação ficou em torno de 550 milhões de reais. Desses 550, 2/3 basicamente são recursos vindos da União e do Estado, e o outro 1/3 é recurso do próprio município, dos impostos municipais, no caso ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens, o IPTU, que é o mais conhecido, o imposto, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então, basicamente, essa composição de 550 milhões, 150 mais ou menos é oriundo de tributos municipais. E dentro das atividades que a pasta realiza, se a gente pudesse elencar assim, o grande desafio que a pasta tem ou teve ao longo deste primeiro ano? O grande desafio que nós temos, eu acho que como todas as fazendas municipais têm, é o relacionamento com o contribuinte. Porque o contribuinte, ele chega, às vezes, um pouco estressado na Secretaria da Fazenda, porque estamos tratando de dívida, às vezes dívidas que a pessoa nem sabia que tinha. Então, por mais que seja uma pasta que a gente está lidando com muitos números, o principal desafio é o humano. É quase paradoxal, assim, mas é exatamente isso. Então, o desafio é sempre tratar bem o contribuinte no momento de muito estresse dele. E é complicado às vezes, mas a gente tem lidado bem. A gente tem agora inovado também. Nessa semana a gente vai lançar um novo serviço de atendimento ao contribuinte, que a pouquinho eu já comento com mais detalhes, que é uma coisa bem inovadora, até onde a gente sabe, porque... E tem uma outra dificuldade, Aline, que com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ficou muito complicado de passar informações via telefone. A gente não tem certeza de quem está do outro lado da linha. Pode ser alguém se passando pelo Moisés, pela Aline, pelo Rafael. Hoje o CPF é muito fácil de ser encontrado, então não é o CPF que vai dizer se é realmente a pessoa. Então esse é um entrave que nós temos, que muita gente que tem imóveis em Lajeado, por exemplo, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, teria que vir até a prefeitura para resolver os seus problemas com a fazenda. Então, a gente está tratando de um novo mecanismo, que é o balcão de atendimento virtual, que parece bem simples, porque é uma plataforma via Google Meet. Qual é a diferença, né? A pessoa vai poder entrar, que nem está o webcam aqui, e ela vai apresentar o documento para a atendente ou para o atendente. E aí a gente valida e, de fato, a gente sabe que a pessoa é aquela pessoa. E a gente pode fazer os mesmos serviços que se a pessoa fosse até a Secretaria da Fazenda presencialmente. Parcelamentos, emissão de guias, tudo vai ser possível ser feito pelo celular ou pelo computador. Essa ferramenta já está disponível? A gente está fazendo testes nessa semana, segunda-feira vai estar em pleno funcionamento. Olha aí, o que facilita muito, né? Exato. Rafael, é importante a gente falar sobre isso, porque tem a inadimplência do PF, né, que é a pessoa física, e do PJ, que é a pessoa jurídica. Como é que está isso aqui em Lajeado? Isso tem diminuído ao longo dos últimos anos, até porque a gente tem feito um trabalho importante até de sensibilização de que não adianta deixar de pagar para a prefeitura porque ela vai, de fato, cobrar. Infelizmente, é a atribuição nossa. A gente não pode deixar o popular caducar, né? Então, ao longo desse último ano, a gente já percebeu uma diminuição no número de inadimplentes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Maior é jurídica? Correspondente a valor, por exemplo? Maior é jurídica porque uma pessoa jurídica em específico, o volume já é muito grande, já corresponde a dezenas, às vezes centenas de pessoas, né? Então, o grosso é o jurídico. E aí também tem outras questões
que não são tão fáceis, tão resolvíveis. Pode estar em litígio judicial, pode ser que a pessoa está contestando esse débito. E está tudo certo, isso é um direito bem normal, né? Tem uma coisa, Aline, que as pessoas, e eu vejo pelas postagens da rádio, principalmente em relação a notícias e matérias específicas em relação a descontos. Quando a prefeitura lança um processo de renegociação daquela dívida, as pessoas ficam com a impressão, poxa, eu antecipei, eu ganhei um desconto, agora o cara que não pagou vai ganhar um desconto maior que o meu. E na prática não é bem assim, né, Spengler? Não é bem assim, mas não chega tão longe do pensamento popular, tá? Tem até, como eu sou doutor em economia, eu estudei bastante isso, tem até empresas, não vou citar de Lajeado, porque eu não tenho essa certeza, mas eu sei que tem empresas ao redor do Brasil que fazem um planejamento tributário já esperando o refis. Então, se eu posso colocar o dinheiro no banco, taxa Selic ali a 12, 13, vou investir o dinheiro do tributo, fico rendendo juros e eu sei que depois o governo vai fazer um refis e eu vou poder abater a dívida. Então, eu vou lucrando num período com o dinheiro que seria de pagamento de impostos, depois tem o refis e eu subtraio. Então, de certa forma, o contribuinte que é pagador em dia, às vezes tem razão nesse argumento. Mesmo? E por isso até que o último refis foi feito, e às vezes tem que ser feito, de vez em quando tem que ser feito mesmo, para dar um alívio financeiro para quem realmente está passando por dificuldades. Mas eu, pessoalmente, considero que não é um programa que deve ser feito a cada 2 anos ou a cada 3 anos. Tem que ser mais espaçado no tempo, justamente para privilegiar o bom pagador, né? O bom pagador de impostos. Senão fica uma coisa até injusta, né? Poxa, eu pago tudo em dia, agora o cara que nunca pagou tem um benefício. Não há um ano em que a gente divulgue o começo do pagamento do IPTU, de como acessar para pagar, e que esta não seja a principal fala da audiência, né? Então não estão tão errados assim na sua avaliação. Não, eles têm certa razão em alguns casos, né? Não posso generalizar, mas em alguns casos eles têm razão, porque tem gente que faz realmente planejamento tributário, não pagando imposto e aplicando esse dinheiro. Então, de fato, eles estão ganhando. É bem complicado, mas a nossa... Até isso é interessante falar do IPTU, né? Porque nossos descontos eles são bem significativos, né? Pagamento único, 15%, isso aí é bem alto até. A gente não percebe muito, assim, no estado do Rio Grande do Sul, uma alíquota tão alta, dado que nosso valor venal, inclusive, é bem defasado. Então, a gente teria que fazer um ajuste, mas também a gente está trabalhando em ver se talvez o indivíduo ou a pessoa que está em dia com os pagamentos de impostos com a prefeitura, que ele possa ganhar até um pouco mais de desconto, privilegiando, dando mais um incentivo a estar em dia. Então, essa é uma possibilidade que a gente está estudando, ainda não posso prometer nada. Importante também, Aline, a gente falar sobre, ainda nessa enseada aí do IPTU, de tempos em tempos a prefeitura faz uma espécie de recálculo em relação ao valor venal, é assim que se fala, né? O valor venal do imóvel. Isso vai ser feito agora ou vai ser uma correção mais aceitável? Para 2024, a ideia é fazer só correção inflacionária. Então, não tem aumento, nada, é só correção, né? É importante diferenciar essas duas coisas. Porque muda, tem uma bolha, né? O valor imobiliário ele tem uma bolha, né? Pela localização, valor do terreno, e de tempos em tempos ele dá um boom assim para cima, e daí se faz um recálculo do valor venal. Desse ano para o ano que vem isso não vai acontecer. Só a inflação mesmo, a gente não está fazendo cálculo nenhum. É bem interessante, tu disseste, se pensar 20 anos ou 10 anos atrás mesmo, regiões como Carneiros ou mesmo Conventos, muitas regiões tinham uma característica rural, inclusive, e hoje são essencialmente urbanas, com muito... Você comprava um terreno por 5 mil. Pois é, eu queria ter comprado. Verdade. A gente falou ouvinte, né? O contribuinte, ele tem esse entendimento da mudança? Da mudança do cenário, do valor que daqui a pouco há 20 anos era agora é totalmente outro, porque o bairro mudou? Tem, mas até porque faz anos que não é corrigido a planta de valores, né? Então, por esse motivo, a maioria dos contribuintes percebe que o valor que está pagando de IPTU está até um pouco defasado. Então, lógico que no ano da pandemia teve um aumento ali inflacionário de 10%, salvo engano, e aí pegou, né? Por 10%, pô, só de reajuste já é bastante. Mas é aquela coisa, se corrigir o salário, a pessoa fica feliz, se corrigir o tributo, fica triste. E isso é natural, né? Vamos falar bem sinceramente como cidadãos, né? Ninguém gosta de pagar imposto, mas eles são necessários para a cidade que a gente tem.
Bom, Rafael, uma pergunta agora de ordem pessoal. Tu é professor, né? É isso? Sim, tu é economista, professor? Estou desligado da Univates, mas a minha profissão é professor universitário. Agora é secretário, por óbvio. Isso. Tu pretende permanecer na política? Com um cargo técnico, sim. Mas eu não tenho nenhuma aspiração vereador. Estão te assombrando já, Alguns vereadores acham que eu quero, mas eu não quero de maneira nenhuma. Deixa isso para quem sabe fazer. Não tem aptidão para isso? É assim que tu te enxerga? Eu acho que não tem aptidão, por exemplo, legislativo. Acho que a cobrança, até o tipo de cobrança, eu acho que eu sou... Não desmereço nem me enalteço, mas eu acho que eu sou um pouco técnico demais para trabalhar no legislativo, que é uma casa de cobranças muito maiores do que economia, né? Então, lida com toda a miríade de questões da sociedade e eu sou um pouco mais focado numa... O que não... Também tem vereadores que são mais focados, né? Mas isso não tem problema. Eu não acho que eu não tenho capacidade de talento para isso, Moisés. Tu sabe, Aline, que eu acho que eu narrei uns 2 jogos que são muito raros do Rafael jogando no Tiricaça. E ele é técnico no jogo assim também, parece um robozinho, assim, ele pega a bola, ele tem aquele movimento, ele tem aquele perímetro que ele fica correndo. Só? ele é técnico na vida. Assim. Isso. Às vezes ele dá uma dribladinha ali, dá uma quebrada, mas... Secretário, falamos dos desafios, falamos do que faz a pasta, né? Falamos dessa percepção que o contribuinte tem da Secretaria da Fazenda. E se eu lhe perguntar qual é o próximo desafio, qual é o próximo plano, qual é o próximo passo assim, para este ano, para este novo ano, né, desse novo ciclo, depois de 1 ano e 1 dia à frente da pasta? Pois é, esse serviço que a gente está testando e lançando semana que vem, até onde a gente tem conhecimento, nenhuma prefeitura do Brasil tem. Então, já é um desafio, teve uma ajuda tremenda da equipe de TI, o Saulo e o Luiz, que é professor de Univates, inclusive, e a secretária Elis, que nos ajudaram dando suporte para a gente conseguir, tive a ideia, baseado no TJ de Santa Catarina, e a gente foi adaptando. Então, é bem específico. Poucas, até onde a gente sabe, nenhuma prefeitura tem esse serviço. Outra é fazer um novo relacionamento, ou melhorar o relacionamento com algumas entidades de classe, como contadores, com a classe de advogados também, para também nós entendermos o lado do contador, do contribuinte, e também fazer com que eles também percebam o nosso lado, de como nós operamos, como nós trabalhamos. Então, esse é uma questão de relacionamento com o contribuinte em geral, via plataforma digital, e a outra com públicos mais setoriais, mais específicos, né? Então, esses são 2 projetos que pretendemos fazer, além do tradicional, que é manter as contas em dia, e a gente está bastante bem, tanto pela forma de administração do Marcelo, já com o Gui Tché como secretário, agora comigo, a gente permanece na mesma linha, e, claro, a administração é uma coisa bem feita, e a cidade que, nos últimos anos, o PIB tem crescido em torno de 10% ao ano, que ajuda bastante. Né? Importante, e essa também é uma frase que as pessoas falam muito. Para que serve o superávit? Por que a prefeitura deixa aquele dinheiro no caixa todo final do ano? Para que serve o superávit? O dinheiro que sobra, que fica lá, lá já está com 80 milhões em caixa e não está investindo na saúde. Lá já precisa investir mais aqui em saneamento básico. E aí, como é que fica o secretário? Para que serve o superávit? Então. Uma parte do superávit a gente não pode mexer porque ele é do RPPS, Regime Próprio de Previdência. Então a gente tem a Previdência da Prefeitura, que é uma espécie de reserva. Que é uma reserva para quando as pessoas começarem a aposentar por esse regime, a gente ter a reserva ao longo do tempo. Então a gente está trabalhando aí com uma parte do superávit que ele é imexível, a gente não pode tocá-lo. Corresponde a quanto, por exemplo? Em torno de 40 milhões. Nossa. Neste momento, né? Então é bastante. E aí vamos para os demais. A gente tem investimento bem grandes na saúde, na educação, em obras. Tanto a gente está vendo aí um monte de parques, escolas. Mas também é bom ter uma folga. De quanto essa folga é discutível. Algum vai dizer que é 10 milhões, outro vai dizer que é 20, outro vai dizer que é 30. Eu tenho uma régua pessoal que é 3 folhas salariais da prefeitura. Porque se der uma crise... Quanto dá isso, Rafael? Isso daria em torno de 35, 36 milhões. A parte daquele do RPS, né? Então, ali em torno... Falando aí de 80, 100 milhões. Em torno de 70 ideal. Milhões neste momento, né? Por causa do RPPS. Não considero que 70 milhões em geral, né? Agora, as demandas do munícipe ou do cidadão em geral, ou em qualquer lugar do mundo, elas são ilimitadas. Pode ir na Suécia, Dinamarca, vai ter algum problema de saúde. Não estou dizendo que a gente está nesse nível, mas sempre vai ter alguma coisa para melhorar.
O que é bom, né? A gente mostra que a gente também... E as críticas até elas são boas porque mostra que também o cidadão está querendo que as coisas melhorem. Eu já morei em Porto Alegre, morei em outros locais, que às vezes até a população meio que, nem vou reclamar porque não adianta nada mesmo. E a gente sabe que pela participação até na rádio independente, nos veículos de comunicação, que a população é engajada, né? Então isso ajuda a nos levar para frente. Então, e às vezes, dos superávit também, né? Às vezes é bom ter esse caixa de 3 folhas, que eu falei que é uma conta, não é para pagar salário necessariamente, mas pandemia. O que vai acontecer na pandemia? Ninguém sabia. Aí é muito bom ter um superávit para, pelo menos, fiquem tranquilos que a cidade vai continuar funcionando normalmente. Então, algum superávit é bom. Quanto cada um tem um número na cabeça. A Aline tem na casa dela. A Aline tem superávit. Eu não, eu sou da ala pobre também. A gente tenta, nem sempre dá certo. Lá a gente não é tão técnico quanto o secretário, mas a gente está tentando. Secretário, sempre é uma alegria recebê-lo aqui. Acho que a gente cumpre um papel incrível, né, de aproximar essa pasta que quem não é da área às vezes acha que não vai entender, que é difícil, é números, não, ficou bom. Né? E o secretário consegue ter essa facilidade de nos deixar próximos desta pasta para que a gente possa entender o que ela faz, né? E aí acho que a partir do momento que a gente também tem o entendimento, a gente se aproxima mais das demandas, passa a entender. E certamente logo ali a gente volta a falar dessa ferramenta, então, que deve entrar em funcionamento já na semana que vem. Sem dúvida, muito obrigado. E as pessoas entenderem melhor a Fazenda, elas também podem sugerir novos serviços ou novos canais de atendimento. E então essa aproximação é muito bem-vinda e se tiverem sugestões também, eu agradeço. E trabalhem pelos superávites financeiros de vocês. Muito bem. Pega essa dica, Moisés. Vou pegar, vou botar nos 2 bolsos aqui para ver, pelo menos eu trabalho com essa dica. Depois eu começo a colocar o dinheiro no bolso, isso entendeu? Aí. Rafael Spengler, secretário da Fazenda de Lajeado, fazendo um balanço aqui sobre esse 1 ano e